Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. Eu quero agradecer a sua audiência no ano de 2012 e agora iniciando o ano de 2013, nós reservamos os primeiros programas do Destaque Portuário para nós trazermos à memória, rememorarmos aquilo que nós vivenciamos no ano de 2012. Alguns programas que para nós foram muito importantes, algumas entrevistas que ficaram marcadas pelo seu conteúdo, pelos profissionais que estiveram conosco, e a gente quer que hoje você confira conosco mais alguns programas, mais alguns entrevistados, mais alguns eventos que nós participamos e que com isso pudemos abrilhantar o programa Destaque Portuário no ano de 2012. Nós começamos o programa de hoje com uma entrevista com o Genar Teixeira. Genar é um despachante aduaneiro, um grande amigo, conhecidíssimo na região, e ele veio conosco ensinar sobre a carreira de despachante aduaneiro, como tudo começou. Foi uma entrevista muito interessante que você confere com a gente agora aí na sua tela. Nossa profissão, é exercida desde o século passado e demonstra ter uma grande importância no contexto nacional, até porque a figura do despachante hoje, nessa área continental que nós temos de 9.200 quilômetros, sempre vai ter uma figura do despachante aduaneiro ali operando para que as mercadorias entrem no país e saiam do país de forma regular. Eu queria citar que realmente começou como caixeiro, era um trabalho muito mais braçal do que é hoje, porque na época exigia a presença física da figura do despachante aduaneiro junto com os estivadores para, na condição de desembarque, verificar contagem dos volumes que realmente foram enviados do exterior para o porto, ou para o aeroporto no caso, e fazer o recebimento da carga e fazer esse link, essa ligação com a autoridade aduaneira para que regularize e para que cumpra todas as normas já impostas naquela época, que deveriam ser ou mais burocráticas ou menos burocráticas, mas já ocorriam. Hoje esse profissional reitero, uma figura autônoma, é um profissional do qual ele está devidamente regulado nos artigos 808, 810 do Regulamento Aduaneiro, baixado pelo Decreto 6759, que é o Regulamento Aduaneiro em si, como eu já expus, e na minha opinião, sem falsa modéstia, um dos principais intervenientes aí do comércio exterior brasileiro. Na época do governo Collor, o governo Collor tentou, de todas as formas, terminar com todos os tipos de monopólio, Então, houve uma pressão muito forte, o lobby das comissárias de despacho, com todo o respeito, também de poderem exercer a profissão de despachante aduaneiro como pessoa jurídica. Porém, faltou um pouco de pessoalidade no trato com as autoridades, porque hoje eu trabalhava na comissária, mas amanhã eu já não estava, então não existia um controle efetivo sobre o tipo de pessoa e a idoneidade da pessoa com quem estava trabalhando, e muitas vezes essas pessoas não eram pré-qualificadas para exercer o métier, Hoje a nossa legislação ela é complexa, Hoje a gente tem que conhecer a parte técnica de cada tipo de mercadoria que entra e sai do Brasil. Para quê? Para você fazer um enquadramento correto mediante a tarifa aduaneira, que é a TEC. Então ali, mediante essa qualificação técnica, às vezes até científica, sem exagero aí da expressão, você tem que conhecer o tipo de carga que você está trazendo, que está indo apresentar para a autoridade aduaneira. Muitas das vezes existem cargas que precisam anuência prévia do governo para entrar, principalmente na parte de medicamento, na parte de cosmético, na parte de comestível, de ração, E isso tudo faz com que o despachante hoje seja essa pessoa que tem essa responsabilidade de, mediante a consultas normativas, saber se você pode embarcar essa mercadoria ou se requer uma prévia autorização desses órgãos regulamentadores que eu acabei de falar. Existem vários outros. A própria parte de tributação somos nós que fazemos o cálculo mediante esse enquadramento regular
né, mediante a tarifa para apresentar para a alfândega, mediante o comprometimento dos seus cálculos, da sua apresentação técnica, para que a alfândega analise a documentação com o que você está propondo em pagar imposto e faça a opção de verificar a mercadoria ou de fazer uma conferência simplesmente documental, ou muitas vezes, dependendo do grau de confiabilidade que as empresas já adquirem no Brasil, eles oferecem até o canal verde, que eles chamam, que seria a liberação automática da mercadoria, mas isso tudo mediante a parâmetros que a própria Receita Federal e os órgãos anuentes conseguem obter através do seu banco de dados. Quem obtém habilitação para apresentar toda essa documentação perante a Receita Federal e é o grande responsável legal pelas obrigações legais perante a aduana é o despachante aduaneiro. Hoje, a comissária de despacho, ela trabalha como um órgão que oferece uma grande infraestrutura para o despachante atuar, porém, ela exerce uma função acessória, que seria o quê? Seria o contato comercial como despachante, seria a obtenção de documentos, seria a orientação de como os documentos têm que ser apresentados ou como têm que ser emitidos no exterior. Então, ela oferece o quê? Essa grande infraestrutura e até mecanismos de controle fiscalizatório, porque essas grandes empresas multinacionais hoje elas querem emissão de nota fiscal por serviço prestado e tudo mais. Tem a parte comercial, que a parte comercial é o representante da comissária de despacho que vai oferecer a infraestrutura dele no porto. Porém, toda a documentação perante a alfândega, perante todos os órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, Marinha Mercante, é em nome do despachante aduaneiro, é em nome do CPF do despachante aduaneiro, que você consegue pagar todos os tributos. Hoje ele é um tributo de débito automático da tua conta, ou da conta até da comissária, mas é com a sua senha que você operacionaliza isso. Então, todo o recolhimento tributário hoje para a Receita sai mediante a anuência ou mediante a veracidade de vínculo do CNPJ do importador e do exportador com o CPF do despachante aduaneiro. Reitero, do despachante aduaneiro e não da pessoa jurídica com a pessoa jurídica da comissária de despacho. Agora você confere com a gente um programa que nós gravamos a bordo da lancha Fabiana, dando uma volta no canal do Porto de Santos. Foi um passeio maravilhoso. Algumas imagens desse passeio que a gente quer passar para você também. E na bordo da lancha Fabiana nós entrevistamos Eduardo Gonzalez, que ele é diretor do grupo Treimar. Ele viaja o mundo inteiro capacitando, qualificando profissionais para atuar na área portuária. E com ele estava Antônio, que é um diretor de um terminal no Porto de Soio, na Angola. E ele também estava no Brasil. Aproveitamos a presença dele para buscar um depoimento dele, o que ele encontrou no Porto de Santos, o que ele aprendeu. É uma entrevista muito interessante, você confere com a gente agora também. Como o mundo se vem desenvolvendo de uns anos hacia agora, todos os portos cambiam sua forma de pensar, sua forma de agir e procuram a competitividade. Ela se encontra dentro de si mesmos nos portos com aquele personal, mas ele requer agora de tecnificar-se, requer de capacitar-se melhor para poder fazer frente aos novos desafios que tem no mundo moderno e nessa competitividade que abrange a todos nós. Hoje em dia nós estamos iniciando uma parceria com o Porto de Soio. Antônio é um dos pioneiros nisto, com um treinamento específico para a administração de terminais multipropósito que se estão desenvolvendo lá no Porto de Soio e realmente para nós é uma grande experiência, é uma
una capacitación que ya tenemos bastante tiempo de estar desenvolviendo en diferentes países en América Latina, en español, en inglés y en portugués, francés también, en las islas do Caribe. Y realmente para nosotros, ahora con las personas de Antonio y de Angola, pues entonces en Catepi que tienen también este nuevo tipo de equipamientos que son tan necesarios para poder dar seguimiento, digamos, a esta profissionalização do personal portuário. Foi necessário nós podermos, a direção, achar uma empresa fora de Angola, neste preciso momento aqui no Brasil, onde, portanto, poderíamos encontrar uma empresa para prestar treinamento e a qualificação naquilo que é a visão da empresa neste preciso momento e, sobretudo, a região onde nós vivemos ou nós somos, que é a zona norte de Angola. O Soio praticamente é uma área onde a atividade com muita incidência é a atividade petrolífera. Esses terminais, onde eu sou diretor neste preciso momento, é um terminal que iniciou com uma atividade muito restrita, que só se enquadrava a atividade de apoio às plataformas, à produção de petróleo, porque, conforme sabeis, a zona do Soio é uma zona rica em petróleo, então a atividade que mais coincidia nessa área é a atividade petrolífera. Mas, no decorrer do tempo e na reconstrução do nosso país, o desenvolvimento do país no seu todo, a atividade petrolífera agora na Quanda se estende agora a outros níveis, que agora, portanto, queremos crescer, e para nós podermos crescer há que buscar outros conhecimentos, há que capacitar os trabalhadores, os quadros portuários, para poderem fazer face naquilo que é a visão do país no seu todo, no seu crescimento. Gostei muito de estar aqui. Claro que o povo brasileiro não difere muito do povo angolano. Aliás, parte da população brasileira é de origem africana e de Angola mesmo, digamos assim. Então, fui bem recebido, encontrei pessoas muito amáveis, muito solidários e não tem razão de queixa. Estou muito bem. Esse passeio aqui no canal do Porto de Santos você já tinha dado anteriormente, né? A Tremag já tinha levado você para dar esse passeio aqui, para mostrar o Porto de Santos por um lado tão maravilhoso como esse pelo mar, né? Exatamente, essa é a segunda vez que beneficio desse passeio, um passeio maravilhoso. Portanto, talvez que seria mal sair do Porto de Santos ou sair mesmo da cidade de Santos sem fazer esse passeio, e agradeço muito. Deus abençoe a todos quantos propuseram e que me beneficiaram essa segunda passagem por esse canal tão maravilhoso, e com uma equipa muito abençoada, digamos assim, por estarmos mais uma vez passear nesse canal. Eduardo, agora você com propriedade, conhecendo aí diversos outros portos, né, pelo mundo, pela América, fala um pouco pra gente essa visão do Porto de Santos, o que ele representa hoje, estrategicamente, no âmbito logístico, operacional. Sim, ou seja, realmente, como o Antônio falou, o Santos não só é um dos mais grandes, sino que é o mais grande em movimentação de carga de diferentes tipos. É um porto multipropósito com bastantes terminais de diferentes tipos de carga. É um porto que tem umas terminais muito modernas e que tem rendimentos bastante aceitáveis em muitos dos campos e rendimentos excelentes em outros. Ele está crescendo, como é lógico. As terminais portuárias hoje em dia, se não investem, não vão a crescer, não vão a chegar a competir, não vão a chegar a alcançar aquelas outras terminais que realmente estão investindo e estão modificando sua forma de trabalhar. Hoje em dia, o mundo globalizado, e como falei, procura uma melhor logística, e em este sentido as empresas que são os clientes destas terminais procuram
cada vez más eficiencia, cada vez mejores servicios, menos daños en la mercadería, que llegue la mercadería cuando es requerida por su producción para que ella sea entregada al cliente que ya compró ella, porque si hace algunos años nos comercialmente vendíamos o pues tocábamos mercaderías para la venta, hoy en día es totalmente al contrario, la venta ya fue feita y el producto está aguardando el cliente para ser recibido. Eso hace que la cadena logística procure eficiencia, procure rapidez y procure sobre todo menos daños. La mercadería ya está vendida, el cliente pagó, por tanto esa mercadería está siendo aguardada por el cliente. Si esa mercadería no llega a tiempo, pues no es el puerto quien pierde realmente aquella fábrica, aquella producción de aquella fábrica o aquel cliente que está guardando esa mercadería por la cual pagó. Realmente la modernización, privatización o un cambio de forma de agir de los puertos es excelente. Nosotros no podemos continuar teniendo costos tan altos dentro de nuestros productos simplemente porque existe. No es un problema portuario realmente, es un problema de la cadena como un todo. Entonces, no solamente el puerto tiene que modernizarse, sino que tiene que modernizarse todo el sistema, tanto el puerto como la logística interna. Tenemos que tener mejores carreteras, mejores estradas, mejores sistemas de producción, todo tiene que cambiar. Siempre todo cambio lo que da es una reacción. Todos nosotros como humanos, cada vez que vemos un cambio, pues frenamos, o sea, vemos que tiene un problema. Las mudanças asustan. Asustan, exactamente. Mas realmente yo pienso que no tiene por qué asustarse. Los ejemplos están en todos los países. Están en Panamá, están en Ecuador, están en Colombia, están en Costa Rica, que além de eso tienen puertos privados, tienen puertos públicos, están en El Salvador, están en diferentes países. Las personas que trabajan en los puertos ven como un receio, ven con receio el cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no fueron preparados para ese cambio. Realmente la culpa es de nosotros mismos al no entrenar a ese personal, al no mostrar para ellos cuáles son los beneficios de ese nuevo cambio. El trabajo va a ser mucho más humanizado, van a trabajar menos horas y posiblemente con el mismo salario o un salario mejor, más tienen que especializarse, tienen que entrenarse para hacer eso. Si tú no cambias la visión de ellos acerca de lo nuevo que van a hacer, pues realmente ellos van a decir, bueno, aquí ven alguien a tirar mi trabajo, y no es de esa forma, no. Por el contrario, al tener más terminales, a tener una modernización, una nueva privatización, vamos a tener mucho mejores cuadros de trabajo, va a haber una mejor capacitación. Es muy interesante ver desde que empecé en este trabajo hace ya bastante tiempo, de que todos nuestros puertos son exactamente iguales. O sea, los problemas que tienen las personas en los puertos son exactamente los mismos si tú ves desde Alancina en América del Norte hasta la Patagonia. En la realidad, entonces, técnicamente, los países no tienen dinero para hacer esos investimentos, y além de no tener ese dinero para hacer esos investimentos, no tienen también la cualificación dentro de sus cuadros políticos o dentro de sus cuadros administrativos para hacer esos investimentos. Entonces hay un ditado por allí que dice: zapatero a tus zapatos. Entonces, si ellos saben hacer dinero, dejemos que hagan dinero, mas que esa riqueza también pase para los demás. Y allí es donde la mayoría de los puertos que han sido modernizados, para no decir privatización, porque todo el mundo se asusta cuando escucha la palabra, sí. Pienso que el pueblo mejora. Yo visité los puertos en Panamá en los años 90 y ellos operaban 100.000 containers por año. Hoy en día Panamá movimenta cerca de 4 o 5 millones. Tiene de las terminales más modernas que tiene en toda América, con tecnologías de último mundo. Antes tenían 2 grúas como aquellas para operar containers. Hoy tienen 18 y 20 en cada una de las terminales.
y generan para un país que tiene unas pérdidas de alrededor de 50 millones por año, más de 400 millones solamente en pagamento de los, digamos, de los alugueles o de las tasas por haber arrendado eso por 25 o 50, en las concesiones de las áreas, exactamente. Ese cambio, o sea, fue que el país tenga otra cara totalmente diferente. Y no estoy hablando solamente de Panamá, también pasa en Colombia, también pasa en Ecuador, también pasa en otros muchos países que hacen lo mismo. La privatización desde todo punto de vista hoy en día es un camino que ya no tiene vuelta para atrás, o sea, por el contrario, van a continuar muchos países utilizando esa herramienta económica para poder generar riqueza, porque realmente si tú analizas las inversiones de empresa privada en muchos países, lo que hacen es una mejora en el nivel de vida de los países. Yo tengo ejemplos, por ejemplo, de Colombia. Ellos hicieron la privatización en el año 91. La privatización de ellos fue radical. O sea, ellos llegaron após amanhã, todo el mundo fica fora, es totalmente privado. Que ganó la licitación fue tú y tú ve a ver cómo faz. Esos puertos tuvieron utilidades gigantescas. Y las personas empezaron a hablar, no, ellos están ganando dinero, teniendo dinero del pueblo. Bueno, cuando salieron los números 5 años después, solamente en fretes, el ahorro para un país fue cerca de 5.000 millones de dólares. O sea, eso significa que el país como un todo ahorró 5.000 millones de dólares en pagamento hacia un tercero fuera del país para importar o exportar las mercaderías. Eso es un gaño muy grande para los países que anteriormente lo que hacían era perder dinero. Hoy en día, pues los puertos son eficientes, ganan dinero. Normalmente los puertos fueron primero y después se desenvolvió la ciudad. Y las ciudades empezaron a frenar ese desarrollo, ese desenvolvimiento del puerto, porque cada vez los puertos requieren de más área. Ellos crecen exorbitantemente y requieren de más espacios para poder trabajar. Tú ves las terminales aquí que ya la ciudad está pegando la ciudad está comiendo, digamos, el espacio que requiere el puerto. Y se vuelve peligroso también para las ciudades, para las personas que están allí, tener una terminal de petróleo o tener una terminal que contamina el ambiente por medio de gases o por medio de otro tipo de contaminación. ¿Qué se hace? Bueno, tiene que haber un entendimiento entre las partes. La ciudad tiene que entender que el puerto estaba primero allí, mas el puerto también tiene que entender que hay 500.000 o 1 millón de personas allí que ellos conviven y trabajan en un puerto. Entonces el puerto tiene que entender a la ciudad y la ciudad tiene que entender al puerto. Tiene que haber una interacción entre los dos y tiene que haber un convivio. Além de eso, el puerto no puede desenvolverse si la ciudad dice no. Necesita nuevas estradas, necesita nuevas soluciones y no pasar la carga por en medio del parque de crianças, porque si mata una crianza se acabó el puerto también. Entonces, hoy en día existe la IPIP, que es una conferencia donde las ciudades y los puertos se sientan a conversar, a ver cuáles son las nuevas soluciones para las ciudades y para el puerto y para convivir juntos. Es muy importante eso, y también lo más importante es que si tú tienes una ciudad la cual vive del puerto y de su industria en el puerto, pues las escuelas, colegios y universidades tienen que hablar de ese tema. O sea, no tienen que salir a otro país o tienen que salir a capacitarse o prepararse a otros lugares. El mismo puerto tiene los especialistas y tiene las personas que hacen un trabajo. Entonces, esas personas deben de convertirse en multiplicadores y las mismas terminales dar palestras a esas personas para que entiendan qué es lo que se hace en un puerto. Que no es un enemigo, sino que es su amigo quien da riqueza y quien ayuda al desenvolvimiento y trabajo para esa zona.
Outro programa dessa temporada foi a cobertura que nós fizemos lá no Guarujá, no Casa Grande Hotel, da 10ª edição do evento Santos Export, um evento tão importante para a nossa região. E dentro desse mesmo programa, nós tivemos uma entrevista com o engenheiro Renato Barco. Ele é presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo, da Codesp, e como autoridade portuária. Ele pôde passar para a gente qual foi o resultado, na visão dele, da 10ª Santos Export, que aconteceu no último ano, e também quais são os grandes desafios do Porto de Santos para os próximos anos. Você confere com a gente agora. Eu acho que o Santos Export, sem dúvida alguma, é um dos melhores eventos que nós temos na nossa região. Ele é muito denso e eu acho que nem poderia ser diferente, né? Afinal de contas, nós estamos falando do maior porto do Brasil e um dos maiores da América Latina. E, com certeza, ele é muito concorrido. Os próprios empresários da região, os grandes armadores, eles fazem muita questão de participar porque os temas abordados, eles são extremamente relevantes, são interessantes e auxiliam no nosso dia a dia portuário. E, obviamente, muita coisa boa se tira para possíveis decisões que devem ser tomadas daqui por diante, né? do evento em diante. E é claro que também, se formos resgatar no tempo, muitas reivindicações justas anteriores, elas surtiram o devido efeito e que hoje, com certeza, já caíram até no esquecimento. As coisas boas também, mesmo que consumadas, elas passam a ser obrigação. E você se esquece até, muitas vezes, de dar valor a elas e listar. Mas com certeza isso ocorreu. Os desafios estão a pleno vapor, né? Nós fizemos a nossa lição de casa, concluímos recentemente um estudo de expansão do porto e a demanda de carga prevista para os próximos anos, com um balizador no ano de 2024, num cenário otimista de projeção, faz com que o porto possa estar movimentando 230 milhões de toneladas nesse ano. São números muito expressivos e você vê que em 12 anos nós praticamente vamos mais do que dobrar a nossa movimentação. Quero agradecer você que esteve conosco durante todo o ano de 2012, agradecer cada entrevistado, agradecer cada empresa que nos recebeu, cada patrocinador, agradecer as empresas que abriram suas portas, os assessores de imprensa que compartilharam conosco as informações e proporcionaram um programa de conteúdo, um programa com informações sólidas, com informações que pudermos passar ao mercado marítimo, ao mercado portuário e enriquecer cada vez mais o currículo da nossa história. Quero agradecer cada entrevistado que se expôs, que esteve conosco, que apresentou a sua experiência, que compartilhou conosco a sua história, a sua carreira profissional e com isso abrilhantou esse programa de 2012. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero desejar a você um feliz ano novo, desejar a você um ano de vitória, 2013, onde eu acredito que o mercado marítimo e portuário do Porto de Santos vai expandir cada vez mais e nós podemos, nesse momento, aproveitar a oportunidade de expansão para crescermos juntos, compartilhar informações. Quero convidar você também a conhecer o nosso portal, destaqueportuario.com.br. É um portal que estamos construindo, estamos evoluindo, para que você tenha acesso semanalmente a novas informações, artigos, questões da área marítima, portuária, e faça com que você conheça, acompanhe e facilite a sua vida para que você possa
crescer no conhecimento marítimo e portuário. Obrigado pela tua audiência no ano de 2012 e eu espero que 2013 seja um ano especial, seja um ano que a gente possa estar juntos. Você pode mandar uma mensagem para a gente nesse e-mail que está passando para você agora no GC e essa mensagem vai nos ajudar a construir programas, construir pautas, passar para você aquilo que você espera da gente. Que o programa Destaque Portuário seja realmente uma ferramenta útil para a sua vida, uma ferramenta útil para a sua empresa. Feliz ano novo para você, um 2013 cheio de paz, cheio de bênção. Que Deus abençoe a sua vida.